Rapaziada, o Pascoal se rendeu ao Flamengo e o antes Zé Elias de boca aberta. O Flamengo acaba de anunciar um plano para trazer novos reforços do Mengão. E aí a imprensa fica daquele jeito, né? Principalmente os haters, os antes rubro-negros. Bora acompanhar esse debate até o final. Já se inscreva no sino e deixe o seu like. A gente acabou de ouvir o Crespo, ver o Crespo sem legenda, porque ele já está falando um português compreensível. O Saul, eu imagino que ainda necessite de legenda. Vamos ouvir o novo meio-campista do Mengão, o espanhol Saul. Es una situación rara, ¿no? Al final tengo una relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Elton Serra, Saul responderá rápido, vai chegar já, você imagina rapidamente se ambientando? Rápido não, Plihal. Ele não joga desde maio, o Flamengo já colocou ele numa mini pré-temporada. Enquanto isso, o Flamengo tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Imagino que para as oitavas da Libertadores, né, já para a segunda quinzena de agosto, ele já esteja um pouco melhor na questão física. Mas eu acho 8, que... Hein? Número de titular. Número de titular. Apesar de hoje, né, em dia, não ser tão preponderante assim. Mas eu acho que ele vai dar resposta rápido a partir do momento em que ele entrar em campo. Eu acho que é essa a questão. Quando ele vai entrar, que aí é um planejamento do Flamengo. Ele joga nas duas posições do meio-campo à frente do volante. É bem verdade que o Flamengo tem jogado muitas vezes com o Pulgar, né, fazendo esse primeiro homem, o Jorginho como segundo, e o Arrascaeta na frente. Mas pode inverter também com um volante e 2 meias, e ele faz essa função à frente dos volantes. E não é para emular o Gerson, né? Porque é um meio-campista, joga com a perna esquerda, né? Pode jogar do lado direito, jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid com 2 linhas de 4 também. Mas eu acho que é um jogador que acrescenta muito no sentido tático, né? E no sentido, eu acho que em breve também de liderança. Quando ele entendeu... Ele tem esse perfil? Ele tem esse perfil. Eu acho que quando ele entendeu o ecossistema do futebol brasileiro e tentar se impor ali também no meio-campo do Flamengo, eu acho que ele vai ser um dos líderes desse grupo, porque ele tem esse perfil. O Flamengo está montando um elenco, né? Vem montando um elenco de jogadores que estavam na Europa, né? E que vêm para o Brasil. Alguns retornando e alguns vindo pela primeira vez, né? O caso do Jorginho e o caso do Saul. Mas aí eu acho que todo o contexto vai ter que ser levado em consideração a partir de agora, né? Porque não temos ambiente de futebol europeu. Ele vai ter que se adaptar ao calor, ele vai ter que se adaptar a gramados, ele vai ter que se adaptar a muita arbitragem, a muita coisa, viagens longas. Um atrás do outro. Então acho que todo esse contexto também vai pesar na adaptação dele, que por isso eu acho, Plihal, não vai ser tão rápido assim. Eu acho que ele é um baita jogador. Também é um baita jogador. Jogador de seleção da Espanha, jogador de muita qualidade, jogador de chegada. Ele não foi bem nas 2 últimas temporadas. Não foi bem, é verdade. No Sevilha não deixou saudades. É verdade que ele não foi bem nas 2 últimas temporadas, mas ele tem um ótimo perfil para jogar no futebol brasileiro, né? Ele tem todas as características. O Elton falou que ele joga nas 2 na frente dos volantes. Uma já está ocupada pelo Jorginho, a segunda posição era do Gerson, né? Que ele pode jogar, porque também atua com a perna esquerda, e vai dar essa possibilidade de... Você acha que o Pulgar então vai para o espaço? Não, o Pulgar vai jogar desse volante central. É um volante central, 2 volantes laterais e um meia de ligação. É assim que joga o Flamengo, né? Um volante central, e 2 volantes laterais. Então, o da frente é um debochado. E 2 atacantes. Mas o Felipe tem jogado com 3 atacantes, né? Nem sempre. Porque o Gerson vinha jogando muitas vezes aberto pelo lado do campo. O Gerson fechava. E ele faz essa função do Gerson. Sempre, e vai chegar na área, quando ele estiver adaptado, quando ele estiver bem fisicamente, vai chegar, vai bater no gol. É característica dele. É característica. Ele é um cara que domina o meio-campo. E vai ter o Jorginho que também sabe se posicionar, sabe dominar o meio-campo.
Né? Então tem o debochado, sabe jogar. O debochado, o substituto para o debochado é o Carrascal. Mas esse ainda não foi confirmado. Esse é o Carrascal. Da lateral direita, já acertou com o Emerson Royal. Será apresentado para a torcida, junto do Saul, domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético. E o Samuel Lino, que é mais um elencado entre tantos os laterais esquerdos que o Flamengo tem. Ponta, você se... Ele joga como ponta hoje. Ponta, Pascoal, não é mais lateral, Pascoal. Faz 10 anos que ele é ponta jogou esquerda. 10 anos no Atlético de Madrid, lateral esquerdo. Não, Pascoal. Todos os jogos que eu transmiti... Ajudava a marcar lateral. O Simeone era lateral transformou. esquerdo. É o Jorge Henrique, né, do Tite. É o que o Simeone fez com ele Nas também. 2 últimas temporadas ele jogou como um ala, né? Um pouquinho mais à frente. Mas nas primeiras dele era quase um ponta com O Flamengo tem o Renildo 14 lateral. laterais esquerdos. O E cara tem não veio pra pra mim jogar o lateral melhor esquerdo. deles todos, inclusive se esse que foi contratado jogar de lateral esquerdo, o melhor é Matias Vinha. Você falou ontem que é melhor do que o Piquerez. Disparado o Matias Vinha. Pra mim é melhor que o Piquerez. Ué, eu não sou louco, eu vejo o jogo de futebol, os meus olhos veem o que acontece dentro do campo. E o Piquerez é melhor que o Vinha é melhor que o Piquerez. O Piquerez que renovou o contrato até 2030, porque tinha a possibilidade também de negociação com o exterior. O torcedor palmeirense ficou feliz. E o Palmeiras preferiu segurá-lo um pouco mais de Duas tempo. renovações ontem, né? Piquerez e o Yuri Alberto no Corinthians. Yuri Alberto, não teve só notícia ruim no Corinthians, né? Teve essa, também até de 2030. Eu não sei não, hein, Pascoal. Essas renovações aí, os caras renovam pra aumentar o preço? Aumentar o preço depois. Agora, eu tô achando... Agora tá gastando o Flamengo, hein? Então, eu tô achando que o Flamengo tá fazendo uma ótima janela de meio de ano. Ótima janela de meio de ano. Ótima Mas janela. não tá gastando muito, não? E provavelmente os eu meninos... eu não sou gerente da conta do Flamengo, você sabe. Eu não tô... A Raíssa eu acho que Simplício trouxe hoje também que o Flamengo fez uma oferta à Fiorentina pelo Lucas Beltrán, o argentino, né? Jogou no River Plate. Cerca de 15 milhões de euros, ele tem 24 anos e está no futebol italiano. Agora, o Emerson Royal, ele é muito bom na descida. Agora, na subida, já não é tanto. Tanto que na seleção brasileira, ele se queima exatamente pela falta de Queima naquele jogo contra o Equador, em Quito, que ele é expulso, né? Não, zero de jogo. Aquele jogo do Equador, ele foi 0 de jogo, ele foi expulso. 0 de jogo. E aí, ele é um jogador que atua mais ofensivamente do que defensivamente. Mas tem o Varela, que é um pouco mais balanceado nisso. O grande problema, né, Pascoal, é como o Felipe Luiz vai encaixar todas essas peças no time. Você não vai pagar 25, 14, 8, 10 e vai deixar os caras no banco. Você acha que vai sair gente também? Provavelmente. Por exemplo... Cebolinha... Michael recebeu oferta, não quis ir. Da Arábia. Né, da Arábia não quis ir. Cebolinha, até um tempo atrás, falou que gostaria de voltar para o Grêmio. Tem aí o Wesley saindo. Custou caro, meu senhor? Sim, mas ele custou caro, mas até agora eu acho que ele entregou 2 ou 3 jogos apenas. Na época do Tite, ainda no começo, depois não entregou mais, aquilo que se esperava dele. Teve várias lesões. Esperado, sem dúvida. Teve várias lesões e teve uma série que foi o tendão de Aquiles, tal, que aí, mas assim, os meninos, o Matheus Gonçalves, que até bateu na porta, fez jogo contra o Leverkusen, eu tô aqui e tal, ninguém fala nada, deve ser emprestado, já tentaram vender, não conseguiram também. O Cruzeiro demonstrou interesse, o Flamengo acabou aumentando a pedida. Precisa ver como o Felipe vai encaixar tudo isso, que nem, por exemplo, o Pascoal estava falando sobre o Saul, né, jogar com 3. Eu não sei se vai jogar com 3 não, porque quem vai jogar pelos lados? Porque se você tem Emerson Royal, você tem o Vinha ainda tem a capacidade física de fazer essa marcação, acho que o Alessandro, o Beijinho não, né? O Beijinho já é mais... Ayrton Lucas é mais jogador de frente. Beijinho por causa da tatuagem de beijo dele no pescoço. Dele, né? Então, assim, precisa ver como o Felipe vai montar essa equipe, porque... Nós estamos vendo no time do Flamengo, perde a bola, pressiona. É um ritmo altíssimo. Como que ele vai encaixar esse jogo com um jogador centralizado e dois meias, né? Vamos dizer assim, como o Pascoal falou, né? E os lados do campo. Porque o Luiz Araújo joga hoje para fazer essa função. Sim. Tecnicamente, eu não acho que o Luiz Araújo seja aquele jogador fantástico. Ele cumpre funções, como o Facundo no Palmeiras. Sempre você tem que ter um ou outro que vai cumprir a função tática para dar liberdade. Ele vai sacar o Luiz Araújo? Hoje é difícil. Então,
é mais essa, assim, tô curioso para ver o Flamengo de novo. Volta aquela linha de contratações, as linhas, né, dos anos passados de contratar jogadores prontos para chegar, colocar a camisa e resolver. E aí o Flamengo tem essa política, tem condições e tem que fazer, porque o resultado é imediato, né? A pressão e a expectativa é grande também. Mas estou curioso para saber como ele vai colocar Samuel Lino tudo te isso. empolga, Elton? Num primeiro momento, 22 milhões de euros, com metas, pode chegar a 25. Eu acho um movimento até surpreendente pela quantidade de jogadores que o Flamengo tem na posição, né? Como trouxe o Zé. A gente então conta o Bruno Henrique, que joga aberto pela esquerda muitas vezes, né? Na ausência do Pedro, estava jogando como referência, mas é um cara que é um ponta esquerda. O Samuel Lino, ele basicamente tem jogado pela faixa esquerda, né? Lateral esquerdo, meia esquerda ou ponta esquerda. Então eu acho que é um cara que pode acrescentar por aquele lado apenas. Eu não vejo o Samuel jogando em outro lugar que não o lado esquerdo do ataque. Mas eu acho que é um movimento interessante para se observar justamente o mercado de saída do Flamengo. Porque eu acho que é muita gente por um lugar só. É claro que o Flamengo quer disputar o título brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas eu acho que é muita gente para um setor Seria só. o primeiro a ganhar os 3 na mesma temporada, a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Esse, claro, é o objetivo central. E o Felipe já disse que o brasileiro estaria, nesse momento, como meta à frente até da Copa Libertadores. Agora, na defesa há um desequilíbrio. Zagueiros. Não foi nem o Felipe, né? Foi o BAP que estabeleceu isso no começo. O Flamengo tem 3 zagueiros só. Os Léos e o Danilo. O resto é molecada. O Flamengo precisaria ter mais um zagueiro, né? O Danilo, por exemplo, nesse momento está machucado. Mas o Alexandre também joga de zagueiro. Mas no Flamengo nunca jogou. Quando precisar, bota. Mas com linha de 4, porque ele muitas vezes jogou como zagueiro com linha de 3 na Juventus. O zagueiro é uma premência. Eu vou falar por sério, eu acho o Samuel Lino um bom jogador. Desculpa, Pascoal, desculpa, tá tomando água. E o Léo Ortiz aí, essa janela de mercado, é um dos fortes candidatos também a times europeus olhar e falar, opa, vem cá, porque ele vem fazendo bons jogos, e lá, se eu não me engano, na Roma teve interesse, não sei se foi a Roma ou se foi a Juventus, teve interesse também. Foi a Roma, pelo menos Roma, noticiado, né? Que eu vi, Roma. Então, tem... Pode falar. A soma feita pelo Zé Elias aqui, dos homens se você somar os laterais esquerdos, são 3 com nível de seleção. 2 da seleção brasileira, 1 da seleção do Uruguai. Se você pegar a parte da frente, você vai pegar jogadores, você vai dizer, o Robozinho não está jogando mais. Não sei o que aconteceu que parou de jogar. O Tipolino está devagar. Entendeu? O Cebolinha está devagar. Aí você começa o Bruno Henrique precisa Por que ver. Tipolino, Pascoal? É o Cebolinha, Tipolino. Italiano. Eu sei. O quê? Italiano? É italiano, Tipolino. Então, essas coisas vão ficando. E esses caras ficam? Essa é a questão. Tem muita gente para a mesma posição. Você quer saber o jogo? Rapaziada, aí a informação que saiu aqui agora no blog do Nicola, o Gabriel Jesus entra na mira do Flamengo. O rubro-negro procura aí um camisa 9 e vê o brasileiro como melhor opção de mercado. A Arsenal aceita ouvir propostas. O negócio é tratado como difícil, mas o Flamengo sonha com o Gabriel Jesus. Em baixa no Arsenal, o centroavante brasileiro de 28 anos tem características que o Felipe Luiz quer e busca para o camisa 9. A informação sobre interesse foi passada justamente pelo blog do Nicola, né? Jorge Nicola, e a informação, segundo a fonte que havia sido cravado, é a mesma quando cravou aí o interesse do Flamengo à época no Danilo e no Jorginhos, que acabaram sendo contratados depois, né? O executivo do Flamengo, o José Boto, já conversou com os representantes do Arsenal e do jogador. A ideia é contratar Gabriel Jesus por empréstimo com opção ou obrigação de compras, né? O ex-palmeirense, jogador do Palmeiras, que está avaliado em 80 milhões de euros, hoje tem um valor de mercado, já foi avaliado, né? 80 milhões de euros, tem um valor de mercado de 32 milhões de euros e tem contrato até junho de 2027. Na imprensa inglesa, o diretor esportivo do Arsenal avalia propostas pelo atacante que sofre com dores no joelho desde a Copa do Mundo de 2022. 2 anos e meio aí, né? Desde a última Copa. Foram 27 jogos, sendo 13 como titular, 7 gols
e 2 assistências. Tem jogado pouco, né? Na última temporada, na verdade, foram 27 jogos, 13 como titular, 7 gols e 2 assistências pelo Arsenal. O Flamengo, que contratou aí o Jorginho nessa meia de temporada, né? O Saul, Samuel Lino, o Emerson Royal e o Carrascal até agora. E aí muito se fala na possibilidade do Paquetá. Acho muito complicada essa vida do Paquetá. E também agora ventilando aí o nome do Gabriel Jesus. Já pensou? Gabriel Jesus e o Paquetá no Flamengo? E já seria, sinceramente, a maior janela de transferência da história de um clube da América do Sul, né? Mas teve outra, Romário lá atrás, quando saiu do Barça e voltou pro Brasil. Não tô falando do jogador, tô falando num conjunto geral de uma janela de transferências de um clube, a quantidade de contratações e de nomes importantes, eu acho que se torna a maior, sem sombra de dúvidas. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Já se inscreva, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.